Odd Taxi chegou ao fim. O anime que eu mais amei assistir, discutir e recomendar para outros da temporada. Nesse vídeo, irei destrinchar os mistérios e easter eggs escondidos por toda a série. Se você não assistiu o anime, pausa esse vídeo e vai assistir esse anime maravilhoso. Se já assistiu, acompanhe esse vídeo para saber os detalhes que você talvez tenha deixado passar. Além do anime, como eu já citei no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse anime, existe um audiodrama, o videoclipe da abertura em que os seiyus fazem uma participação especial, uma música feita pelo dublador do Yano. Nesse vídeo eu vou estar adicionando mais algumas fontes, o mangá, o trailer dos episódios e algumas histórias curtas. Você pode estar se perguntando, mas Odd Taxi não é um anime original? Sim, Odd Taxi não foi baseado em um mangá, mas a adaptação para mangá traz alguns diálogos que não vemos nos animes, e algumas cenas que também adicionam uma camada a mais para a história. A revelação maior do episódio final foi que a obsessão de Odokawa com animais e sua condição emocional, somada com a lesão cerebral, foram o que fizeram com que o protagonista passasse a enxergar os humanos como animais. Teorias sobre isso já circulam desde o primeiro episódio, com referências ao mundo real sendo feita, com Odokawa chamando Goriki de gorila e ele aparentemente só levando como piada, e o mesmo com Shirakawa, com como as silhuetas mostradas no flashback do acidente de Odokawa são silhuetas humanas. E logo no primeiro volume do mangá, que infelizmente não está disponível em qualquer outra língua senão o japonês, nós temos esse quadro. Veja como o reflexo de Odokawa no vidro se assemelha com a silhueta humana. No episódio 5, temos um modelo de anatomia com cabeça de cachorro, mas com os órgãos internos e sua sombra com forma humana. No mesmo episódio, nós temos Odokawa se indagando sobre onde ele viu um gato de 3 cores, e podemos ver a visível confusão no rosto do produtor. E veja como no fundo dessa cena do episódio 12, temos uma mulher humana numa placa. Outro elemento que colaborou para o desenvolvimento dessas teorias foi o videoclipe oficial da abertura, onde os personagens assumem formas humanas, alguns até tendo seus seiyus como atores, e os cantores aparecem como animais quando são vistos pelo retrovisor de Odokawa. E esses cantores fazem um cameo durante o episódio 3. Além disso, o videoclipe também traz outro elemento importante das teorias sobre o anime, a caneta. A caneta da sorte aparece pela primeira vez no primeiro episódio, podendo ser vista atrás de Taeko, no bar. Em algum ponto da história, essa caneta passou para as mãos de Goriki, o que é mostrado no primeiro episódio do audiodrama, porque a caneta está grampeada e Nagashima escuta as conversas gravadas pela caneta, que ele intercepta por meio de sinais de rádio e as transmite numa espécie de podcast. 皆さん、コンサートワッチってご存知でしょうか？簡単に説明しますと、特殊な受信機を利用してライブなどで使われるマイクの周波数を受信するんですけど、これで私、お金なくていけないライブとか聞くのが趣味だったんですね。あくまでも傍受であって、個人で楽しんでたんですけど、ある日ですね、偶然、盗聴器から流れる音声を受信しまして、これがとても興味深い内容なので、これから毎週流していこうかなと思います。私が仕掛けたんじゃないですからね。誤解のないように。それでは、記念すべき第1回は、多分ですけど、病院の診察室ですね。では、どうぞ。Durante a conversa entre Goriki e Odokawa, registrada nesse episódio do drama, a caneta passou para a mão de Odokawa, podendo ser vista no seu táxi no episódio 2 e no episódio 5, onde a caneta chega nas mãos de Yamamoto, e dele passa para Ishimura, o que leva para o episódio mais icônico do audiodrama, onde as integrantes do Mystery Kiss jogam um jogo onde elas devem escrever um grande segredo, um pequeno segredo e uma mentira num papel. Eu vou deixar a versão animada desse episódio passar. この小さい紙3枚にそれぞれ大きい秘密と小さい秘密、そして一つだけ嘘を書くんだ。誰が書いたかわからない。大きい秘密ってガチの？うん。墓場まで持っていく系の。嘘を混ぜるのは言ってしまえば逃げ道。でもとにかくやってみよう。ちょっと待って。ガチのガチ？そうだってば。なんかあるかな。一石変えないと。じゃあ全部一箇所に集めて混ぜます。で、順番に一人一枚ずつランダムに引いて読んでいく。いちいちリアクションはしない。じゃあ、三ツ矢さんから。はい。整形をしている。
ネットにメンバーの悪口を書いた。パパ活をしている。枕営業をしている。人を殺した。結婚している。お笑い芸人と付き合っている。線香。死体を捨てた。ちょっと待って。嘘、3つしかないの。やばいのばっかじゃん。怖い怖い。絶対嘘でしょってのはあれと。それより気になったんだけどさ、そのペン何？これ？ Eu vou deixar que vocês interpretem quais as verdades e as mentiras. Com o desenrolar da história, acabou ficando bem claro, mas não quando esse audiodrama foi lançado inicialmente. A caneta então passa por Nikaido, Baba e Shibagaki. E o episódio 3 do audiodrama mostra Shibagaki assistindo e comentando um programa de TV com a participação de Baba, até Shibagaki ligar para Baba e conversar com ele. そうや、昨日録画したミーアキャットが顔出すだけの映像見よう。もうあれぐらいでしか俺を癒すことはできへんで。自分昼何食べるんのコーナー。うわ、最悪や。最悪なタイミングでテレビつけてもうた。 Ao final do programa, a caneta para nas mãos de Mai. E Mai deixa a caneta no táxi de Odokawa, no episódio 6 do anime. No episódio 4 do audiodrama, temos Odokawa conversando sozinho dentro do táxi. No episódio seguinte, Nagashima pega um táxi com Odokawa e pede para que ele leve a caneta até o escritório dos Homo sapiens. No episódio 6 do audiodrama, Baba encontra a caneta e leva até a polícia, para ser levada para os achados e perdidos. A caneta para nas mãos do Daimon mais velho, como pode ser visto no episódio 7 do anime. No episódio 7 do audiodrama, o Daimon mais velho joga a caneta fora, que é encontrada pelo produtor do canal de TV, que é esse koala aqui, caso você não lembre dele. No episódio 8 do audiodrama, Don Raku e o produtor vão até Yamabiko, a taverna de Taeko. No próximo episódio do audiodrama, a caneta está com Yano por algum motivo, e ouvimos Yano rimando, e ao final, ele diz que irá entregar a caneta para Miyamoto, o que ele faz, já que a caneta é vista no episódio 10 do anime, em cima da mesa de Yamamoto. Os próximos 10 episódios do audiodrama são focados no grupo Idol, com o episódio 10 mostrando uma conversa entre Yamamoto e Mitsuya, e o episódio 11, uma conversa entre Mitsuya e Ichimura, em que é revelado que Mitsuya descobriu que a caneta está grampeada. Em seguida, Mitsuya perde a caneta no metrô, onde Nagashima recupera em seguida. No episódio 12 do audiodrama, Nagashima anuncia que o próximo episódio será o último. No episódio final, está acontecendo uma festa no bar de Taeko, na noite de Ano Novo. Após o fim da festa, Mitsuya ataca Taeko para recuperar a caneta, que é vista em sua posse durante o episódio final do anime. はい。忘れ物ですか？もう営業は。嘘だろ。よだけーな。次はお前だよ。これ聞いてるやつ。渋谷駅新南口でボールペン持って行ったお前だよ。Agora, o destino dos nossos personagens cabe a nós decidirmos, ou esperar e torcer que alguma coisa seja anunciada. Agora que já tratamos dos mistérios principais, irei apresentar algumas curiosidades legais que talvez vocês não saibam. Nagashima aparece numa multidão logo no primeiro episódio. Todos os trailers dos episódios contêm uma conversa de Odokawa com um passageiro. Essas conversas todas ocorrem após o fim do anime, e após saber do desfecho da história, seu significado muda totalmente. O tapir Kuroda é nomeado a partir de seu dublador, Takaya Kuroda. O seu dublador é famoso por dublar outro Yakuza famoso, Kazuma Kiryu, da série de jogos Yakuza. E as semelhanças não param por aí. Ambos são chefes de uma gangue Yakuza, ambos são donos de um orfanato e têm regras quanto a não assassinar outras pessoas. De acordo com a conta no Twitter de Kabazawa, Kabazawa começou a postar no dia 1/7 de 2020, e sua selfie com Odokawa foi postada no dia 10/10 de 2020. Levando em conta que o final do anime acontece no Ano Novo, a trama de Odotaxi aconteceu
no intervalo de 2 meses. O gato dentro do closet de Udokawa já havia aparecido na abertura da série. Existem 2 histórias curtas lançadas. Em uma delas, é mostrada como Udokawa e os irmãos Diamond se conheceram, e em outra, mostra o encontro de Yano com o rapper Pensy, quando gravaram a música My Name. Existem alguns detalhes diferentes entre a Mitsuya verdadeira e a Mitsuya falsa, como a cor do olho, o brinco e o pelo embaixo da orelha. O álbum do Mr. Kiss está disponível, incluindo uma versão alternativa de uma música, cantada por Mitsuya, já que inicialmente ela seria a líder do grupo. Os sobrenomes dos membros da banda Mr. Kiss são os números 1, Ichimura, 2, Ni Kaido e 3, Mitsuya. Gostaria de dar um agradecimento especial para o Mailiart, que me permitiu usar a animação dele no meu vídeo, e, no mais, todas as pessoas que contribuíram para a Wiki Shojitaxi. Sem as informações encontradas lá, eu não conseguiria escrever esse roteiro. E agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, peço que se inscreva. Obrigado e até a próxima.